Então, olá, tudo bem com vocês? Essa vai ser a nossa apresentação de avaliação educacional, feita por mim, Larissa, pela Gabi Montaldi e pela Flávia. Nós estaremos fazendo um breve resumo de toda a avaliação educacional, partindo do que ela é, pela avaliação da aprendizagem e depois a avaliação externa. Então, quando pensamos em avaliação, pensamos em uma prática, alunos, a construção, um processo, uma relação entre professor-aluno, que acontece de várias formas. E o que é a avaliação? A avaliação educacional é um trabalho realizado pelo docente com o objetivo de diagnosticar o processo ensino-aprendizagem através do rendimento dos alunos. É um processo de reflexão contínua sobre uma ação e um contexto coletivo para compreender o específico, buscando mudanças necessárias no processo educacional. O importante é perceber que a avaliação educacional é uma revisão do trabalho pedagógico desenvolvido em uma sala de aula. E o que diz a LDB sobre a avaliação educacional? Primeiramente, a LDB é uma lei indicativa das questões do dia a dia. Portanto, ela trata das questões da educação de uma forma ampla, diferentemente do detalhamento que é feito por decretos, pareceres, resoluções e portarias. Partindo desse pressuposto, a LDB não pode deixar de discutir o que diz respeito à avaliação. Em seu artigo 13, diz que os docentes incumbir-se-ão de participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica, zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento, ministrar os dias letivos e as horas aula estabelecidas, além de participar de períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao seu próprio desenvolvimento profissional, e colaborar com as atividades de articulação da escola, com as famílias e com a comunidade. Frente a isso, a lei deve possibilitar novos olhares sobre os princípios de avaliar como parte do processo de ensino-aprendizagem, o que é confirmado em seu artigo 24. A verificação do rendimento escolar observará critérios, no qual podemos destacar a avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, como prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Nesse primeiro critério, podemos dizer que a avaliação contínua e cumulativa não tem como objetivo classificar ou selecionar alunos. Ela está fundamentada no processo de aprendizagem, em que seus aspectos cognitivos, afetivos e relacionais está fundamentado em aprendizagens significativas e que são funcionais e se aplicam em diversos contextos, se atualizam o quanto for preciso para que continuem a aprender. Algumas regras forçaram a mudança do sentido que se atribuía à avaliação, orientando para não mais uma avaliação com vistas a promover ou reter alunos, mas uma avaliação que permita uma possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante uma verificação do aprendizado. A avaliação não deve priorizar apenas o resultado ou o processo, mas deve, como prática de investigação, interrogar a relação ensino-aprendizagem e buscar identificar os conhecimentos construídos e as dificuldades de uma forma dialógica. Os problemas acometidos nas escolas sobre avaliação não se devem apenas às dificuldades reais dos alunos, mas aos hábitos e costumes acumulados pela tradição de que a avaliação tem como função básica a seleção, com a classificação das respostas em erros e acertos e saber e não saber, as quais são excludentes. Sabe-se que o instrumento utilizado para avaliar o desempenho do conhecimento do aluno se volta basicamente para um modelo tradicional, utilizando técnicas de construção de provas e testes para julgamento e classificação de notas. A partir disso, nós devemos nos conscientizar que os aspectos não são as notas, mas sim registros de acompanhamento do caminhar acadêmico do aluno, principalmente no que se refere ao ensino da educação infantil e ensino fundamental 1 e 2. Então, para a síntese dessa primeira abordagem, foi utilizado o texto de Sandra Zacher e a LDB 9394 de 1996. Bom, então agora a gente vai falar um pouco sobre a avaliação da aprendizagem. Ela é um instrumento utilizado pelo professor para formar e acompanhar o desenvolvimento das crianças.
Avaliar a evolução dos alunos no decorrer do processo de ensino-aprendizagem também é um dos objetivos da avaliação. Muitas escolas ainda são adeptas à avaliação apenas ao final do bimestre, semestre, dependendo do modelo escolhido pela escola, possuindo um caráter quantitativo, definindo o conhecimento do aluno apenas como uma nota para aprovação. Ensinar, aprender e avaliar são fenômenos distintos, mas pertencentes a uma mesma atividade pedagógica. Por isso, a avaliação não pode ser tratada de forma estranha ou esporádica. Pelo contrário, deve ser entendida como uma atividade rotineira e intrínseca à ação educativa. Essa é uma frase que a gente retirou do livro de Grilo e Lima, de 2010. As nossas proposições em relação à avaliação da aprendizagem. Primeiramente, os benefícios. O estudante consegue entender o estágio de sua aprendizagem, o conhecimento que adquiriu e o que ainda não compreendeu. O professor pode refletir sobre sua prática através dos resultados obtidos para definir seu método mais eficaz de ensino. A avaliação, então, passa a possuir um caráter qualitativo e não mais quantitativo. A segunda proposição é nota versus o feedback. A expressão de uma avaliação através de uma nota pode transmitir uma sensação que faltou um conhecimento por parte do aluno e que o mesmo não se esforçou o suficiente. O feedback, ao contrário, ele pode ajudar o aluno a compreender a sua nota e se sentir valorizado. E é um meio também do professor avaliar o seu próprio trabalho. A nota, ela mexe com o psicológico dos estudantes, então deve-se sempre valorizar o conhecimento adquirido e reafirmar que o aluno ainda está em processo de aprendizado. A terceira proposição é a diversidade de tipos de avaliação. A utilização de diferentes tipos de avaliação é essencial para a obtenção de um melhor resultado e compreensão sobre o desempenho dos alunos. É necessário que o professor informe seus alunos sobre os critérios para a produção da avaliação e de qual maneira a nota será atribuída. Alguns exemplos dessa diversidade de tipos de avaliação são o desenvolvimento de um portfólio, o diário de turma, atividades em grupo, um mapa mental, apresentações orais, entre outros que o professor achar que cabe na realidade da sua turma. A terceira proposição é a recuperação. A quarta preposição, As atividades para a recuperação do aluno devem objetivar a reorientação do processo de aprendizagem. O professor e o aluno são beneficiados com o processo de recuperação. O professor consegue rever o que e como ensinar, e o aluno pode mostrar o que e de qual forma ele melhor aprendeu. Quanto mais cedo for percebida a ausência de determinados conhecimentos, maior será a chance de alcançá-los através das atividades de recuperação. Quando o educador decide esperar pelo fim do período letivo, que é o que acontece na maioria das escolas, o aluno pode estar já muito atrasado, muito defasado, e pode não conseguir alcançar o conhecimento desejado. E o último é a autoavaliação. A autoavaliação é um outro meio de realizar uma avaliação da aprendizagem. Neste procedimento, o trabalho pedagógico é compartilhado com o aluno. É importante que o educador sempre incentive seus alunos e a autoavaliação do estudante deve ser constituída pela análise crítica de seu trabalho, pela compreensão de suas dificuldades e dos avanços realizados, comparando com os resultados esperados. Agora a gente vai falar um pouquinho das avaliações externas. As avaliações externas são um processo avaliativo que ocorre dentro do espaço escolar e que tem, na grande maioria das vezes, os próprios professores da escola como aplicadores. É produzida por sistemas escolares externos e que tem como principal finalidade acompanhar a qualidade da educação que as escolas estão fornecendo para os alunos, além de medir o nível de aprendizado e entendimento dos alunos. As proposições que a gente colocou para as avaliações externas são os objetivos. Podemos destacar como os principais objetivos das avaliações externas fornecer um diagnóstico atualizado do desempenho individual dos alunos, além de ser de extrema importância para que os sistemas escolares externos que realizam essas provas sejam capazes de acompanhar, subsidiar e até desenvolver novas políticas educacionais a partir dos resultados dos alunos ao final dos testes, visando sempre uma melhoria da escola e do ensino-aprendizagem que a mesma passa para os alunos. Sendo ainda importante ressaltar nesse ponto dos objetivos das avaliações externas que estas não são produzidas apenas por meio de testes, mas sim também pelo censo escolar
e até mesmo por dados do IDEB, como vimos no texto Contexto Escolar e Indicadores Educacionais, Condições Desiguais para a Efetivação de uma Política de Avaliação Educacional, de Maria Tereza Gonzaga Alves e José Francisco Soares. Colocamos também como proposição quais as questões que essa avaliação levanta. A avaliação externa pode ser de extrema importância para apontar os principais pontos e domínios que as escolas necessitam melhorar, assim como serem capazes de apontar caminhos e políticas educacionais que possam ser de grande ajuda para que as mesmas sejam cada vez melhores para seus alunos, sendo que também pode ser vista como um excelente meio referência para que se possa organizar o trabalho da escola em pontos onde a avaliação encontrou falhas ou até mesmo apenas lacunas que com fáceis remanejamentos podem ser melhorados, fazendo assim com que a escola ofereça um ambiente cada vez mais completo. Colocamos também os fatores que necessitam ser levados em conta. Como já exposto no começo do texto, existem diversos fatores que devem ser levados em conta no momento de se ver os resultados das avaliações externas, tanto para as escolas que se saíram mal, quanto para aquelas que se saíram bem. Vale ainda ressaltar que esses fatores não são para serem justificativas de as escolas terem ido bem ou mal, mas que sim são fatores que influenciam estes resultados, que são indissociáveis nas condições e nas regiões onde essas escolas estão localizadas. Podemos apontar como alguns deles: o nível socioeconômico da escola, a proporção de alunos discriminados por raça, cor e também por gênero, assim como também a infraestrutura da escola. Para que são usadas as avaliações externas? O principal uso das avaliações externas é para se desenvolver políticas públicas para os sistemas de ensino, para que assim as escolas tenham condições e possibilidades de melhorar aquilo que precisam, para que assim haja principalmente uma taxa de evasão escolar menor por meio da igualdade entre o processo de ensino-aprendizagem do aluno, que faz com que o mesmo queira continuar estudando, e fazer com que essas políticas públicas também sejam voltadas para que escolas que já possuem um bom desempenho nessas avaliações não comecem a ter uma regressão por falta dessas políticas públicas. E por último, como utilizar essas avaliações. Cada escola deve analisar os seus resultados de desempenhos em cada uma das avaliações externas de que participa, e em conjunto com a diretoria do colégio e com os professores, que são as pessoas que transmitem para os alunos grande parte dos conhecimentos que eles necessitam para poder realizar essas avaliações, como, por exemplo, a Prova Brasil, devem conversar e buscar meios de realizar as melhorias necessárias para que os alunos consigam absorver melhor os conteúdos. Sempre lembrando que se é uma escola em local que acabe tendo muita interferência de fatores como os citados acima, deve-se primeiro ir atrás de políticas públicas que ajudem a melhorar esses fatores no ambiente educacional, para depois ir para dentro de sala de aula, tentar ajudar os alunos a se desenvolverem cada vez mais, para que assim os resultados das avaliações sempre melhorem, assim como cada vez mais haja uma melhora nas taxas de reprovação nas escolas públicas, nas taxas de evasão e abandono escolar, e os alunos cada vez mais sejam capazes de frequentar esses espaços que são deles por direito. Obrigada pela atenção de vocês, e é isso.